Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos às quartas-feiras do Sofá, aqui no programa Algo a Mais. E hoje o nosso tema será a influência dos pais no relacionamento dos filhos. E para isso, para a gente ter um papo bem especial, estou aqui com a Rosângela Matos, da Descomplicando Relações, minha companheira de todas as quartas-feiras, e com a psicóloga Vivian Bageston, que também vai poder falar um pouquinho sobre como isso interfere e reverbera na vida do casal dos filhos, né, no caso. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar, como sempre, eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. Hoje, nas quartas, em especial, nós temos o horário das 7 da noite, que está rodando agora, e às 22h40, para quem não conseguir acompanhar tudo neste momento, pode aproveitar depois também. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. A Objetivo, ambientes planejados. Próximo aos bombeiros, uma esquina linda que você encontra aqui em Nova Prata, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Ótica Bem Ver, com joias, acessórios, perfumarias, óculos de sol, grau. Então aproveita e dá uma passadinha na Ótica Bem Ver. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Então, em agradecimento a todos, eu gostaria agora de dar o meu boa noite às meninas que estão aqui comigo, a Vivian, Rosângela, sejam bem-vindas, meninas. Rosângela, mais uma vez aqui na Conecta. Mais uma quarta-feira, e é muito bom falar de relacionamento. Esse assunto hoje vai ajudar muitas pessoas que estão em casa, ajudar muitas pessoas que talvez estão passando por algum tipo de dificuldade com os sogros, com os pais, o impacto, né, do que viram lá na infância, na relação dos pais, e também como lidar com tudo isso no dia a dia, porque na teoria às vezes é tudo muito lindo, mas na prática às vezes os atritos acontecem, as confusões acontecem, né? E é muito bom quando o casal compreende qual é a melhor forma de lidar com a situação, resolve para que os ruídos diminuam, para que os atritos não aconteçam mesmo, para que todos possam ficar bem dentro dessa nova família que foi construída. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Maravilha! E Vivian também, mais uma vez aqui na Conecta Mais, falando um pouquinho sobre essa questão dos relacionamentos, como a psicologia vê toda essa vivência, tanto de pais com filhos, tanto como os filhos enxergam os pais. Então, meu boa noite, e gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Boa noite, obrigada mais uma vez pelo convite, meninas. Então, eu sou terapeuta de casal e terapeuta de família, né? E esse é um tema que adentra muito o meu consultório, com a queixa justamente de, olha, eu tô com dificuldade, minha mãe está interferindo muito no meu casamento, eu tô organizando o meu casamento e eles querem convidar muitas pessoas que a gente mal conhece, olha só, desde a organização do casamento, ou, eu não tô conseguindo me entender com o meu marido, porque lá na minha casa era assim e lá na casa dele era de um jeito e a gente não está chegando num acordo. Então, desde queixas simples, mas que fazem com que esta nova família não entre no seu acordo atual e fiquem, na verdade, trazendo formas da sua família de origem e não desta nova família nuclear. Então, são coisas simples, mas que no dia a dia fazem com que este novo casal não deixe a família de origem, né? Porque eles não entendem esse abandono, vamos colocar esse abandono entre aspas, né? Mas não entendam que eles não pertencem mais a esta família de origem, mas sim pertencem a esta nova família que está se formando. Tá certo. Então, realmente, vamos compreender toda essa situação. E achei bem bacana essa colocação que, sim, existem pitaquinhos que são desde o início da vida a dois, a partir, né, da vivência, né, por exemplo, do casamento. Então, meninas, falando um pouquinho sobre... como nós vemos os nossos pais?
porque a partir disso, falando sobre a influência que nós temos deles, porque vivemos uma vida inteira observando atitudes deles. Então, como vocês veem isso? Rô, pode ser contigo. O que acontece, Laura, é que a partir do momento que a criança nasce, em um primeiro momento ela sempre vai buscar referência com o pai e a mãe. Então, até um determinado momento, a criança volta para os pais e observa tudo que eles fazem. E muitas vezes vai seguindo o que os pais estão fazendo. Por isso que quando se olha para uma criança com um comportamento agressivo ou um comportamento de raiva, precisa olhar para os pais também para entender o que está acontecendo naquele núcleo familiar. Então, essa criança busca as referências, observa como papai e mamãe se tratam e vai construindo as suas crenças, suas verdades absolutas. Então, por exemplo, os pais brigam e a criança vai questionar a partir de uma determinada idade por que os pais estão brigando. E muitas vezes vem uma justificativa, nós brigamos, mas nós nos amamos. Então, muitas vezes a verdade absoluta que é construída é: o amor envolve brigas, o amor é atrito, o amor é confusão. Então, uma pessoa que na fase adulta, quando construir a sua família, muitas vezes vai buscar a confusão como uma forma de reafirmar o amor. Então, crianças que veem relações abusivas, relações tóxicas, desrespeito na mesa, né? Casais que discutem fortemente no horário do almoço, do jantar, brigas intermináveis que as crianças são envolvidas. Muitas vezes, a partir da adolescência, as crianças são envolvidas e até precisam tomar partido na relação dos pais. Eu atendo muitas mulheres, por exemplo, que foram confidentes da mãe, quando a mãe foi traída. Mulheres que ajudaram a mãe a pegar o pai no flagra. E que hoje não confiam no marido, não confiam em nenhum homem. Então, é uma situação que vai construindo, né, todas as verdades. E a partir do momento que nós temos um adolescente, esse adolescente pega as referências dos pais e confronta com as referências do mundo também, quando está nessa fase de construção da identidade. Só que é tão forte esse período da infância que muitas vezes aquilo que vê lá fora não é o suficiente para mudar a crença. Só em um momento quando esse adulto ou adulta for buscar uma forma de olhar para tudo isso e ressignificar. Então, os pais têm um papel muito importante na vida dos filhos. Os filhos vão aprender o que é amor, o que é sexualidade saudável com os pais. E por isso que é importante falar, tanto para quem já está em um casamento, como para quem é pai e mãe. Porque eles vão olhando, eles vão observando e eles vão criando, né? A criança, ela tem ela é uma esponjinha. Então, ela vai pegando as coisas daqui e dali, vai construindo as suas histórias, que às vezes nem são de fato verídicas. Mas na cabecinha dela, aquilo ali é uma verdade e vai sendo cada vez mais fortalecida, até que chega um momento que aquilo ali é o certo. Por exemplo, eu tenho clientes que falam que elas viveram isso lá com os pais e hoje é a realidade do casamento. Ontem mesmo eu fiz uma live falando sobre traição virtual e uma seguidora escreveu que quando ela era criança, o pai reunia os amigos para assistir videocassete de pornografia e ela e a mãe ficavam no quarto. E hoje, ela vive isso no casamento dela, de uma forma um pouco diferente, mas para o marido é algo natural e algo normal. E para ela, por muito momento também, por um grande momento foi, porque ela disse que foi ensinada a ser submissa, vendo o casamento, a dinâmica dos pais. E que agora ela compreende, depois de terapias, de autoconhecimento, que não é bem assim que uma relação funciona. Então, Laura, existe um pacto muito grande. Olha só, realmente dentro do que ouvimos a Rosângela falar, alguns relatos, e Vivian, como tu vê essa questão também na construção da cabeça a partir de uma criança vendo algumas situações do casamento dos pais. Sim, eu acho que não sendo redundante ao que a Rosângela já explanou muito bem, nós temos uma lealdade às nossas crenças, né? Uma lealdade ao nosso legado familiar. E para que nós não nos venhamos a nos sentir diferentes do nosso clã, imediatamente nós vamos replicar aquele modelo. Para que continuemos a nos sentir pertencentes àquela família. Então, de imediato, nós vamos reproduzir aquilo que conhecemos. Inconscientemente. Né? Predominantemente inconsciente. É isso que a gente tem que entender, predominantemente. Então, imediatamente eu vou reproduzir o meu mapa de mundo, que é aquilo que eu tenho construído, aquilo que eu tenho de modelo aprendido, que são todas as minhas crenças e os meus modelos aprendidos. Esse é o meu legado, é o meu amor cego. Tá? Então, eu vou fazer isso porque, para eu ser amado por esse clã e reconhecido, eu sou assim como eles.
Então, em terapia, nós refazemos, ressignificamos essas crenças para que esse indivíduo entenda. Você pode ser amado, você vai continuar sendo amado, não honrando necessariamente este legado de sofrimento, de desrespeito, de desvalia, de desqualificação. Você vai continuar sendo amado por esta família, na verdade, honrando que essas pessoas sofreram no seu relacionamento, mas que você pode ser amado e respeitado. Porque esse caminho, na verdade, esse caminho te abriu uma estrada para que você saiba que pessoas sofrem no relacionamento, mas que pessoas podem ser felizes. E que você sabe que isso acontece, mas que você não precisa passar por isso também. Tá certo. Então, essa é uma maneira de você olhar para que os meus pais sofreram, mas para que você também não desqualifique teu pai e tua mãe, porque é importante para que você também não se enraiveça disso. Nossa, minha mãe era uma burra, minha mãe era uma idiota. Não. Vamos entender os limites psíquicos desse pai e dessa mãe, pelo qual eles ficaram juntos, pelos motivos pelo qual eles não conseguiram se separar, não tiveram oportunidade e não foram criados para esta possibilidade. Mas você tem essa possibilidade. Você tem a possibilidade de não seguir sofrendo. Tá certo. E para isso, essas terapias são incríveis, né? Porque a gente vê toda essa situação de quantas pessoas realmente passando por situações que não precisaria se passar, ou mesmo, a gente por vezes vê que escolhe a pessoa, dizem a pessoa do dedo podre, né? Não, ela escolheu estar com tal pessoa. Sim. Mas também tem a situação de que daqui um pouco ela vai até duvidar de um parceiro que seria uma boa pessoa para ela. Talvez, é tudo tão perfeito. Não, não pode ser perfeito assim. Talvez ela ter não essa sabe ficar. idealização. É isso. Ela não sabe ficar. Quando o parceiro é assertivo na relação dela, ela não sabe ficar. Porque a verdade é que enquanto ela está replicando aquele mapa de mundo original, ela não sabe se relacionar com o modelo assertivo. Então, ela precisa rever e ressignificar todo esse modelo de crenças para que ela, inclusive, aprenda a ser amada, aprenda a ser valorizada, aprenda a ser qualificada e entenda que ela pode ser assim. Que ela pode ser amada, ser qualificada, ser valorizada e que ela pode ser dessensibilizada a isso, inclusive. Tá certo. Então, poder compreender um pouquinho como faz a diferença na hora de, poxa, tudo bem, eu compreendo que aconteceu isso, mas para mim eu quero diferente. Mas o bacana é a pessoa querer fazer diferente. Sim. Porque imagino quantas pessoas também chegam para ti sem um norte, talvez com alguns probleminhas, mas ela não entende qual é o problema que está nela. E ter e saber que tu está precisando de um auxílio, isso é o primeiro passo, né? E a questão é que as pessoas chegam com aquilo que está na primeira camada. Meu problema é esse aqui. O problema é minha sogra, o problema é meu marido, o problema são as minhas explosões, mas tem outras camadas que precisam ser avaliadas. Qual foi a construção? Tudo começa na família. Nossa família é o primeiro laboratório. E quando a gente fala de relacionamento, o relacionamento dos meus pais, ou a forma como os nossos pais lidaram com as suas relações, caso eles não tenham permanecido na mesma relação, é muito importante. Então, a questão do merecimento. Eu atendo muitas mulheres que não têm nenhuma ligação com merecimento. Que no mundo delas, sempre foi tudo tão difícil que qualquer coisa melhor do que aquilo já é uma grande coisa, Laura. E muito dessa coisa, muitas vezes, como a Vivian estava falando, de olhar para os pais e achar que eles foram ruins. Por exemplo, a minha mãe era uma tapada. Então, para fazer melhor que a minha mãe, quando o filho tenta fazer melhor do que um pai e uma mãe, ele se estrepa, né? Para ser melhor que a minha mãe agora, eu vou ser aquela mulher que não depende de homem para nada. Que o casamento precisa ser com um anel de formatura. E aí, o que ela faz? Vai para a vida e ela não consegue encontrar um parceiro para compartilhar. Ela tem uma necessidade de superioridade na relação tão grande que automaticamente as relações se tornam um caos e ela fica sobrecarregada no relacionamento. Porque acaba que ela dá conta de tudo para que sinta que se um dia aquela relação acabar, ela não vai perder. Então, quando nós rejeitamos também o que vem dos nossos pais, é muito ruim, é olhar para aquilo e entender. Eles fizeram o melhor que era possível naquele momento com o que eles tinham, porque eles não tinham o que nós temos hoje. Não é sobre fazer melhor que os nossos pais, é sobre fazer de uma forma diferente, de uma forma consciente e sabendo que o que aconteceu lá atrás não pode ser mudado. Então, a lógica da vida
é que, a partir do momento que essa criança vai crescendo, vai se tornando adolescente e vai indo para o mundo e vai construindo a sua identidade, vai construindo as suas crenças, mais esse adolescente, depois o adulto, vai se afastando dos pais. A lógica da vida do adulto saudável é essa. Mas o se afastar dos pais não é cortar vínculo. Não é deixar de querer bem, não é deixar de honrar e respeitar. É sobre entender que a partir do momento que você vai para a vida buscar o teu dinheiro e buscar a tua família, a tua realização na área sentimental, você vai construir a tua família. Laura, a família que nós temos é o nosso marido, os nossos filhos, o nosso núcleo de construção. A nossa família de origem é parte disso, mas ela tem precedência, mas não tem prioridade. Ela chegou antes, mas a família que nós construímos, ela tem prioridade. A pessoa que você tem ao teu lado é a pessoa que você escolheu para dividir a vida. Então, a partir do momento que você escolhe ter alguém, você está renunciando a esse pai, essa mãe, para você construir uma nova vida. E muitas pessoas têm dificuldade para fazer isso, porque eles não vão para a vida. Essa lógica não acontece, eles permanecem ligados aos pais, muitas vezes, emocionalmente, financeiramente e fisicamente. Tem pessoas que casam, mas eles precisam ir na casa dos pais todos os dias. Tem pessoas que casam, mas eles não perguntam para o parceiro, para a parceira, uma opinião. Eles ligam primeiro para o pai e para a mãe. Tem filhos que casam, mas continuam pegando dinheiro dos pais para pagar as coisas do casal. Então, esse nível de dependência, ele não é positivo em um relacionamento, porque à medida que você vai crescendo e você vai se desenvolvendo, se tornando um adulto, você precisa querer construir com uma outra pessoa. E para você construir com outra pessoa, você precisa desenvolver a tua autonomia, a tua independência financeira, porque, caso contrário, você está namorando e casando à custa dos teus pais. E dói para algumas pessoas, porque existe um conforto nisso, né? Eu vou casar, mas eu levo meu parceiro e minha parceira para morar na casa dos meus pais. Aí é mais fácil, a gente consegue guardar dinheiro para comprar o apartamento. Nem sempre isso se realiza, se concretiza, justamente porque o conforto se torna muito gostosinho. Se você está na casa dos teus pais, você tem aquele colinho a todo momento, você acaba sendo apoiado nas dificuldades ou apoiada. Então é olhar para isso e perceber que hoje a relação que você tem é reflexo de tudo que você viu lá atrás, de todas as crenças que você tem, do que você acredita que merece. E eu acredito também, talvez a Vivian tenha uma visão diferente, que o nosso relacionamento também é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente, sabe? Da nossa casinha de dentro, como eu falo. Se essa casinha está toda desorganizada, isso vai refletir na qualidade do relacionamento. Se uma pessoa não está bem no eu, o nós, que é o reflexo disso, não tem como ficar bem. Por isso que muitas vezes a pessoa está apontando lá fora o problema, falando, não, é a minha sogra, é o meu marido. Para um pouquinho primeiro e olha aqui dentro como é que estão as coisas e comece a resolver essas coisas e entender o que cada um precisa fazer para que o problema seja solucionado. Tá certo. Gurias, o papo tá ótimo, porém agora a gente vai para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir a gente retorna com o programa Água Mais dessa noite. Fica conosco. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis, concretizando os sonhos. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo.
A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. No programa Mulheres desta quarta-feira, dia 20 de outubro, estaremos recebendo o médico oncologista e coordenador geral da Clínica Vivere, Dr. Rodrigo Pineda. O programa Mulheres não poderia deixar de abordar o tema Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. Não perca! Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre a influência dos pais no relacionamento dos filhos. E a gente está entendendo um pouquinho como tudo acontece. A partir de filhos que veem os relacionamentos dos pais, que sim, a gente convive com eles e a gente vê todas as situações pelas quais eles passam. E agora também, só para a gente finalizar a questão de filhos com pais e depois a gente fazer o movimento inverso, é a questão de Vivian. Vamos falar um pouquinho sobre os filhos dando palpites na vida amorosa dos pais. Como é que tu vê isso? Então, em geral, essa é uma via de mão dupla, né? É difícil que somente os pais se interfiram na vida desses filhos. Né? Essa é uma relação de codependência. Estes pais, de modo geral, não libertaram, não deram assim tanta autonomia, tanta independência para estes filhos. Eles dão essa cordinha, mas puxam essa cordinha, sabe? É um morde e assopra. Eles liberam, mas trazem de volta. A verdade é que é uma relação de pouca confiança e pouca segurança para esses filhos, para eles irem para o mundo. Então, automaticamente, esses filhos também seguem participando ativamente da vida desses pais. E, obviamente, do seu relacionamento, assim como eles participam do deles. Porque, de modo geral, estes filhos cresceram assumindo partido de um ou de outro. Porque durante a sua infância eles participaram dos problemas financeiros, não que as crianças não devam participar, mas participaram de maneira nociva. Participando dos momentos críticos, dos momentos tortuosos ao qual uma criança não deve participar. E não dos momentos ao qual uma família deve ter diálogo, ao qual a criança dela deve saber, olha, nós estamos tendo uma crise financeira, nós teremos que conter gastos, por exemplo. Mas não. No momento das acusações, tu entende? Sim. Porque o teu pai gasta demais, porque a tua mãe não sei o quê, porque olha o que ela fez. No momento das acusações. Esse é um momento que uma criança não tem que participar. Assim como no momento de uma traição, como o exemplo que a Rosângela deu antes, né? Daquelas situações em que a criança ela participa do flagrante daquela traição. E aí o que acontece? Aquela criança, inevitavelmente, ela vai assumir um partido desde então. E ela vai ter ali um culpado. E ela vai crescer sendo o juiz e o algoz daquela relação. Ela vai sempre entender que ali existe supostamente um pai ou uma mãe, né? Um daqueles membros daquela relação que é santificado, que o meu pai ou uma mãe é um santo. E o meu pai e a minha mãe é um demônio, digamos assim, né? É o culpado de tudo.
E ela fica, na verdade, com a sua visão limitada do que acontece ali naquela relação. Porque ela não vê, na verdade, como em toda relação, que tudo o que acontece por 2 indivíduos. Todo o problema acontece porque ele é nutrido por 2 pessoas. Então, não importa a problemática, acontece por 2, né, Rosângela? Acontece porque 2 pessoas participaram ali. Não existe uma vítima. E aí, esse adulto já, ele segue participando ativamente e ele deixa de participar da própria vida, participar lá da sua relação e passa a ser mais participante da vida destes pais, resolvendo, sendo o juiz lá da vida destes pais. Não, eu tenho que ir lá na minha mãe, porque se eu não falar com meu pai, ela não consegue resolver o problema do meu pai. Ou se eu não falar com a minha mãe, ele não consegue, porque só eu resolvo, porque o meu pai só me escuta. Ou porque a minha mãe só me escuta. Na verdade, este filho adulto, ele vai desqualificando este pai e esta mãe e saindo do seu lugar de filho. E vai, na verdade, trocando de lugar com este pai e com esta mãe. Ele sai completamente do seu lugar, né? Então, ele pensa, toda esta família, ela age hierarquicamente como se eles fossem iguais. E nunca, não importa a nossa idade, nós nunca seremos iguais aos nossos pais. Nossos pais, eles podem ser velhinhos e eles sempre estarão hierarquicamente acima de nós. Eles sempre serão os adultos maiores do que nós e nós sempre seremos os pequeninos. Isso é muito importante entender. E, Rô, várias vezes aqui também, tu já colocaste algumas situações de, sim, os filhos acabarem presenciando, e querendo ser o marido da mãe, né? Quererem ser a pessoa que protege a mãe, que protege, enfim, a família, e na realidade ele acaba tomando parte, porque justamente viu o que aconteceu. E dentro disso, então, pelo que a Vivian nos coloca, e também acredito que seja a tua posição, precisamos deixar os filhos de lado nessas situações, né? É cada um entender o seu papel. Eu acho que quando a gente tá no nosso lugar, a gente tem força para resolver as coisas. E a partir do momento que nós tomamos partido no relacionamento dos nossos pais, nós estamos condenando uma parte que nós também somos. Porque se eu sou... Meu pai traiu minha mãe. E eu começo como falou a Vivian, né? Meu pai é um demônio. Eu estou rejeitando esse pai, eu vou nutrir raiva por esse pai, descaso, uma série de sentimentos ruins, mas eu sou parte desse pai. Eu só existo porque aquele pai existe. Exatamente, vou acabando com o meu masculino. E isso é muito prejudicial. Então, a partir do momento que os filhos... E aí vem, em um primeiro momento, Laura, o entendimento dos pais de que os filhos precisam ser preservados em qualquer situação. E eu escuto relatos assim, mas não é justo. O filho não saber quem é o pai ou a mãe. Mas quem é você para definir o que é justo e o que não é justo, né? E aí vem uma questão de avaliar a postura, no sentido de você é adulto ou você é o adulto da história. Por que levar um sofrimento para um ser humaninho que não tem culpa de nada? Mesmo que você tenha sido traída e você acha que isso tudo é muito injusto, porque é uma dor terrível, você pode estar passando por um momento crítico na tua relação, mas essa criança ou esse adolescente não tem culpa. Então, por exemplo, quando uma mãe pede para um filho hackear o WhatsApp do pai, é algo muito nocivo, porque essa criança, esse adolescente, enfim, ele não vai conseguir não tomar partido, porque ele tá vendo a mãe sofrer, a mãe chorar, e aí trocam os papéis. Filhos e pais não podem ser melhores amigos, gente. Não podem, sabe por quê? Porque a partir do momento que são melhores amigos, se tornam confidentes. E, como a Vivian falou, não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Então, a mãe se coloca para ouvir a filha e ouve todos os seus relatos, todas as suas dores, mas automaticamente ela também faz um movimento contrário de compartilhar com essa filha ou com esse filho todas as suas dores. Então, não é que não vai existir uma amizade. Não, mas a questão aqui é o limite também dessa intimidade e do excesso, porque os filhos são menores, sempre serão menores, e a partir do momento que eu estou olhando demais para a relação dos meus pais, a minha vida amorosa não tem como funcionar. Por quê? Eu me envolvi na vida dos meus pais, eu não fui preservado, preservada, eu vi toda a confusão acontecer, eu vou lá para minha vida adulta. E aí o que eu faço? Eu tenho a obrigação de fazer a minha mãe feliz.
Por quê? Porque o meu pai não faz a minha mãe feliz. O meu pai, ele vai pra bodega, ele vai jogar carta e a minha mãe fica sozinha em casa. Então eu, em todas as férias, tenho que pegar a minha mãe, que é o único momento que eu tenho com a minha esposa, e tenho que levar a minha mãe pra praia junto com a gente. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de fazer a minha mãe feliz. Eu estou ocupando um lugar que é do meu pai. E isso pode acontecer com as filhas também, que fazem esse mesmo movimento. Os pais separam, a mãe fica sozinha, e então a minha mãe não tem ninguém, a minha mãe não tem amigas, a minha mãe não tem vida social. E então o que eu faço? Eu trago a minha mãe para minha casa, ou eu acabo levando a minha mãe em todos os lugares que eu vou. E isso faz com que a família se torne uma família em apuros, porque automaticamente tudo fica bagunçado, e é quando as permissões são dadas para que esses pais comecem a se envolver na vida dos filhos, e esses filhos ficam se envolvendo na vida dos pais. E a questão também, Laura, que aí a gente vai olhar um outro viés. Tem gente que não casa por isso. Não casa. Tem adultos que não casaram, que ainda moram com os pais, porque de forma inconsciente eles estão tentando proteger alguém daquele núcleo. Então, por exemplo, os pais vivem uma relação abusiva. E o menino, de forma inconsciente, sabe que se ele não estiver ali protegendo a mãe, o pai pode fazer um mal à mãe. Ou uma relação muito tóxica, que os dois brigam muito, e a menina sabe que eles vão se desgastar demais. Então, quando ela tá ali, ela fica entre os dois. E aí, qual é a melhor forma dela continuar protegendo aquele núcleo? Não ir pra vida, não ter o seu dinheiro, não construir a sua família. E aí, essa pessoa vai pra vida e encontra pessoas indisponíveis, porque é o que ela precisa. Porque se ela encontrar alguém disponível e ter alguém bom e honrado que vai convidar ela para viver uma vida, ela não pode, porque ela ainda tá aqui cuidando desses adultos. Então, a gente precisa olhar. Porque eu vejo, às vezes, as pessoas falando assim, não tem homem bom no mercado. Não tem nenhum homem bom. Eu falo, nossa, precisa ter uma amostragem muito grande para falar de uma coisa dessas, né? Tu teve quantos relacionamentos na tua vida? 7, 8? Né? Se foram muitos relacionamentos, 20? Que sejam 40 relacionamentos que tu teve na tua vida. Como que com esse número de pessoas que você conheceu, você vai determinar que todos os homens do mundo são assim? Então, é reavaliar. A gente, muitas vezes... acredito que até em todas as vezes, a gente tá buscando lá fora o que a gente precisa de alguma forma. A gente só não tem consciência disso. E tu percebe, Laura, que não tem como ficar bem vivendo desse jeito, nesse formato de relacionamento? E agora, questiona ao contrário. Porque a gente começou falando, então, os filhos que se envolvem na vida dos pais. E agora a gente vai pegar os pais que, por muitas vezes, acabam se colocando como guardiões da vida dos filhos no relacionamento, enfim, que aquela pessoa não pode fazer mal pro meu filho, ou porque eu não vou com a cara dele, não devia ter ficado com ela, ou da mesma forma, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre essa interferência dos pais na vida dos filhos. Pode ser, Vivian. Eu acho que primeiro, assim, nós precisamos entender que nós... podemos ou devemos não romantizar mais a figura da mãe ou a figura do pai, não santificar mais mãe e pai, né? Que mães e pais, toda mãe ama o seu filho, todo pai ama o seu filho e só quer o seu bem, né? De maneira incondicional, porque isso não é uma verdade absoluta. Existem muitos pais, muitas mães, muitas famílias tóxicas. Inclusive pelo próprio planejamento de ter este filho, porque ter um filho é diferente de ser pai ou ser mãe. Ter um filho é como eu ter essa almofada, como eu ter um carro. Eu tenho uma série de coisas. Ser pai ou ser mãe depende de como eu materno, de como eu paterno essa criança. Eu sou, está na minha persona, eu sou pai, eu sou mãe, né? Tu tens uma filha, né? Isso. E está com outro caminho. Então, é uma dimensão da minha vida, é uma dimensão da minha personalidade. Então, começa por todo um plano. Tem pessoas que literalmente planejam ter um filho porque pensam assim, nossa, eu preciso ter um filho porque quem é que vai cuidar de mim? Em geral, são as pessoas que questionam aqueles que não querem ter filhos. Mas tu já pensou quem é que vai cuidar de ti se tu não tiver um filho? Como é que vai ser? Olha só. Ainda bem que o mundo é cheio de possibilidades, né? Tanto é cheio de possibilidades que muitos filhos não são os cuidadores dos seus pais. Com certeza. Porque
não existe esse compromisso por uma série de motivos. Seja porque não é o tipo de cuidado que esses pais precisam, porque eles precisam de cuidados específicos, porque esses filhos moram longe, ou por uma série de outros motivos, ou porque simplesmente não é o desejo deles. Assim como não é depois, ao longo da vida, o desejo desses pais. Mas existem pais que têm estes filhos, que na verdade eu digo para essas famílias, já colocam estes filhos em sacrifício. Assim como o sacrifício da companhia. A minha filha é a minha companheirinha. Se vê aquelas famílias que têm 6, 7, 8 filhos e a última filha é a companheirinha. Ou a primeira, a primogênita. Ou o primogênito. Então, eles escolhem um filho, que é o filho em sacrifício, nós falamos sistemicamente. Então, ou é o primeiro ou é o último, que é o companheirinho da família. Porque esse é para me cuidar, esse é para ficar com a gente. Então, ele não precisa casar, ele não precisa ter filho, porque essa família vai lutar para esse casamento não dar certo, que é isso que tu estás falando. Então, ele vai lutar para ele ou descasar, ou para ele casar com uma pessoa muito obediente àquela família. Então, domingo é aqui em casa, entendeu? Domingo o almoço é aqui. Então, tu combina já com a tua mãe, se eles quiserem vir para cá, aí vocês vêm, tu pode vir com a tua família, eles dizem assim, mas domingo é aqui. Então, ela já é uma família que já vai dando esta ordem, que o domingo é ali. Ou seja, se tu quiser ir lá com a tua família, aí tu vê assim um dia no ano. Mas domingo é aqui. Então, eles já vão dando esta ordem desde o início. E aí fica muito difícil para aquele cônjuge pertencente àquela família romper esta ordem. Porque desde o início ela foi dada. E aí ele fica dizendo assim pro seu parceiro, tá, mas como é que eu vou dizer pra mãe que a gente não vai? Não. E aí chega no domingo de manhã, ele não, mas não tem como a gente não ir. Aí vai, o esposo, a esposa até luta para não ir, chega na hora, vai. Porque senão ela pensa assim, nossa, vou ter um problema com o fulano, com a fulana a semana inteira. Então eles acabam indo. Então, são pais que participam não só do casamento, né? Eles participam da compra da casa desse casal. Eles participam da profissão deste filho ou desta filha. Eu atendo casais que, a exemplo do que a Rosângela falou antes, que antes de consultar o esposo ou a esposa, eles consultam este pai ou esta mãe, porque senão há uma discussão muito grande com estes pais, ou melhor, uma desqualificação da tua escolha. Por exemplo, eu comprei um carro. Então, para que eu não chegue em casa e o meu pai diga, mas por que tu foi comprar esse carro? Então, eles levam o pai para comprar o carro, em vez de levar a esposa. Ou levar o marido. Sim. Né? Então, eles fazem isso. Ou, eu tô pensando em trocar de emprego. Eles falam com os pais. Não falam com essa esposa. Tem um casal que eu atendo, né? Estou construindo a casa. Eles levaram o projeto da casa para os pais. Aí os pais mudaram o projeto da casa. Daí agora a casa está em construção. Eles viram que não dá. Que aquela casa não atende às necessidades deles. Mas a casa já está finalizando. Então, se vê que aquela casa atende a qual família? Aquela família de origem. E não a esta família nuclear, esta família que está em construção agora, tal qual estaria aquela casa, literalmente em construção. Tá certo. Né? Essas são influências materiais, assim, que se configuram, inclusive, na materialização desses casais. Tamanho é o conflito. Elas saem desse mundo subjetivo, elas saem desse mundo emocional e elas trazem provas materiais da sua conflitiva. E aí, sim, começam brigas homéricas, porque existem provas. Mas olha aqui o que tu fez. Olha aqui esse carro, olha aqui não sei o quê. E aí, porque diante das provas materiais, as brigas ficam maiores, ficam mais agressivas e ficam, na verdade, brigas acusatórias, né? Nada resolutivas e verdadeiras quedas de braço. Porque é o teu pai, porque é a tua mãe. E ficam, na verdade, disputas de famílias, inclusive. Porque fica naquela acusação sobre aquele cônjuge que não consegue se separar da sua família de origem, não consegue entender o que está acontecendo.
né? E é importante falar assim também uma coisa que é bem interessante. Aqui, por exemplo, na região, as famílias são predominantemente católicas, né? Muito católicas. E eu trago uma passagem da Bíblia que é bem interessante. Em Eclesiastes Jesus disse sobre o matrimônio: honrarás, né? Deixarás teu pai e tua mãe, e se unirá ao teu marido ou à tua esposa e formarás uma única carne. Então, Jesus está dizendo, deixarás teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus está dando uma ordem sobre o matrimônio. Quando eu falo isso para famílias católicas, bem ortodoxas, eles caem... Eu tenho famílias que já caíram em choro absoluto. Quando eu trago isso... Se você sabia que dentro desta religião que você tanto pratica, que vocês vão na missa todo domingo, Jesus disse isso, eles vão procurar, eles vão lá folhear a Bíblia. Até porque muitas vezes, Vivian, aqui na nossa região e cidades que são, né, que tem aí essa predominância das pessoas serem muito religiosas, elas usam da religião para determinar o que é um bom filho, como se comporta um bom filho. Então, o bom filho é esse filho Exatamente. que não abandona seus pais, porque aquela questão de um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai. Então, existe muito essa pressão de ser um bom filho, de ir pro céu. De ir pro céu. De não pecar contra os pais, né? Porque a partir do momento que você... De ser obediente. Aos pais. E se usa muito disso. Então, a partir do momento que a Vivian traz essa passagem, derruba esse argumento de que é como se a religião estivesse dizendo, você precisa... obedecer teus pais e seguir o que os teus pais esperam de ti. Só que, na verdade, você renunciou a tudo isso quando você decidiu casar com uma outra pessoa. Sim, que o matrimônio, né? Jesus é muito claro que o matrimônio é soberano. É soberano à família de origem. Ele é categórico nisso, em Eclesiastes, né? Então, é bacana a gente estar pontuando isso, porque como a visão muda completamente. Então, gurias, a gente vai continuar falando, porém a gente vai para mais um breve break aqui, e a seguir nós voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, que está para lá de especial. Fica conosco. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Viva o consumo consciente. Viva a cooperação. Se eu quero e você quer, a gente faz acontecer. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta, porque reinveste recursos na sua região. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Um bom negócio está sempre à sua espera na Concretizar Imóveis. Terrenos, casas, apartamentos, sítios, áreas de terras rurais de todos os tamanhos e imóveis no litoral. Também somos representantes autorizados HS Consórcios, onde você pode adquirir uma carta de crédito sem pagar juros e pagando metade da parcela até a contemplação. Concretizar Imóveis, concretizando os sonhos. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Estamos falando sobre a influência dos pais no relacionamento dos filhos. E aqui tem muito pano para manga, porque justamente com a Vivian Bagesson, que é psicóloga, terapeuta de casais e famílias, com a Rosângela Matos, do Descomplicando Relações, a gente tá vendo realmente todo esse funcionamento, tudo isso como realmente acontece e como interfere realmente. Então, Rosângela, voltando para o nosso papo e aproveitando, tu estavas fazendo todo um... a Vivian começou com um assunto, né, e muito bem explicado em relação como os pais, sim, podem interferir de maneira, se é inconsciente, né, mas a gente precisa trazer para consciência essas situações, porque os pais não podem estar toda hora tentando resolver coisas que os casais precisam resolver entre si. Laura, aqui no Brasil ainda se vive muito em comunidade, que é quando as pessoas adoram comprar um terreninho do lado do outro e moram... aqui em Nova Prata mesmo, tem bairros, ruas, né, que tem a família inteira morando. E isso é muito prejudicial. Tem pessoas que vão dizer, não, mas é maravilhoso a família. Gente, a família não deixa de ser família porque você casou. Você volta lá naquele núcleo para compartilhar, para dividir, mas você não volta para resolver os problemas daqueles outros adultos ou para levar os seus problemas para os outros adultos. Então, por exemplo, quando se vive em família, em comunidade, tu briga com teu marido e tu muitas vezes não resolve. Aí tu corre na casa da tua mãe, contar para tua mãe o que aconteceu. Aí a tua mãe bota mais fogo, né? Porque tem os pais que são incendiários, que ficam ali aumentando aquilo ali e puxando lá o assado, né, pro lado do seu. Então, os pais, de maneira geral, eles vão defender a prole. E aí, o que acontece? Os pais estão ali botando mais fogo e não tem como resolver desse jeito. Assim como tem aqueles que, calma, né, tentam apagar o fogo, que também não é bom, como a Vivian estava falando. E que muitas vezes o casal precisa conversar e resolver. Tem algumas batalhas que são necessárias num relacionamento, porque se elas não forem resolvidas agora, na semana que vem elas vão acontecer de novo, e tem que ser resolvido. Então tem batalhas que valem a pena e batalhas que não valem a pena. Apenas o casal vai conseguir saber quais são elas. Eu, particularmente, penso que a partir do momento que você casa, você precisa ter a sua casa, tá? E aí vem a questão, mas e se eu ainda não estou bem financeiramente para casar? Então, significa que você não está bem financeiramente para casar. Primeiro você se organiza, depois você casa. Mesmo que seja um lugarzinho 2x2 com um colchão no chão e um gás e um fogão. E um gato. Agora só, o que é importante, né? As pessoas pensam sobre isso, estar financeiramente pronto para casar. Também é estar pronto para casar, não atendendo somente ao ideal. Eu só vou casar quando eu puder comprar a minha casa. Claro. Não. O 2x2. É o 2x2. Se eu posso alugar, então eu vou alugar. Mas não morar lá na casa do meu pai e da minha mãe 1 ano, 2 anos, porque aí nós vamos juntar o dinheirinho para comprar a casa. Não, gente, isso é sabotador. É sabotador total, porque vão se acomodar ali e vai ficar confortável. E a pessoa, estando ali com os pais, ela acaba tendo comportamentos muito infantis. E automaticamente a ambição não é fortalecida, porque a ambição vem muito de uma necessidade também. Então, se você tá lá no 2x2 e você sabe que precisa de um sofá, você tem que, se puxar nas horas extras, nos movimentos. O casal acaba trabalhando muito mais para construir, porque eles têm um projeto, um objetivo em comum. Agora, nós vamos nos mudar daqui 2 anos. E surgiu uma ideia de uma viagem. Nós vamos gastar 10 mil reais nessa viagem. Mas, nós já estamos aqui, tá confortável, então a gente faz a viagem. E aí acabam não pensando que
isso vai transformar os 2 anos em 2 anos e meio agora, não mais 2 anos. E tem casais que moram a vida toda. Mas eu tenho uma relação ótima com a minha sogra, ou com o meu sogro, ou enfim, a relação é muito boa. Mas não é sobre ser uma relação ruim, gente. É sobre perceber que a partir do momento que você casa, você vai construir a tua família. E o pai e a mãe vão fazer parte disso, mas eles precisam olhar para a vida deles também. Por que tem tantos casos de divórcio depois que os filhos saem de casa? Tem muita gente que não para pensar sobre. Mas é porque quando esses filhos vão para o mundo, esses pais têm permissão de novo para olhar para a vida deles. E é quando eles muitas vezes percebem que aquela relação não existe mais. Porque às vezes são os filhos que estão ali e que acabam fazendo com que o casal coloque a energia nessas crianças, né, adolescentes, enfim. E a partir do momento que esse filho vai, tudo começou entre o casal e termina entre o casal. E aí esse casal se olha de novo e não tem mais nada, não resta mais nada. E é quando aquela relação não tem mais sentido. Então, é perceber que, sim, os nossos pais têm total capacidade para construir e reconstruir a vida deles. A gente precisa parar de vitimizar os nossos pais. Eles não são coitadinhos, né? De tomar decisões por eles, achando que nós sabemos o que é melhor para eles, né? Os filhos, às vezes, passam na frente e não respeitam a decisão do pai e da mãe. E, ao mesmo tempo, entender que nós não precisamos agradar os nossos pais e viver a vida que eles gostariam de ter vivido. Tem filhos que escolheram profissões porque os pais gostariam de ter seguido aquela profissão. E eles não querem, não gostam, mas não têm coragem de voltar lá e falar: pai, mãe, eu não quero, mas isso pra mim não cabe mais na minha vida. E uma coisa bem importante sobre morar com os pais, que é preciso ter claro. Para casais que moram com os pais ou que têm essa ideia, intimidade e sexualidade não é autorizada para casais que moram com os pais. Da mesma maneira que nós temos a ideia infantil de que nossos pais não transam. Lá quando somos pequenos, crianças, né? Nós não temos essa ideia, porque não é censurado para nós pensarmos sobre a sexualidade dos nossos pais. Ninguém pensa sobre a sexualidade dos nossos pais. Porque eles são 2 santos. Porque eles são 2 santos. Assim como os pais não pensam verdadeiramente não pensam sobre a sexualidade dos filhos. Educar para a sexualidade é uma coisa. Pensar que eles terão uma vida sexual ativa é outra, tá? Então, pensar que eles vão entrar lá no seu quartinho e vão viver a sua vida, ó, show de bola, sexualmente ativa, isso eles vão ter essa chance na casa deles. Então, pensa, tu tá ali vivendo no auge da paixão e aí tu pega lá o teu namorado e vai viver com ele na casa dos teus pais. O que vai acontecer com esse início de relacionamento? Vai broxar. Vai broxar. Daí, quando vocês forem para casa de vocês, morar sozinhos na casa de vocês de verdade, vocês já estão em crise. Porque vocês já broxaram, já não tem tesão pelo outro, a coisa já não tá legal. Porque lá no início do relacionamento, que é para ter essa liga sexual do casal, embaçou todo o negócio. Então, já fica uma dica que tá certo. Já muito embaça. Muito bem colocado. É bacana a gente estar. E pra finalizar, só aquelas coisinhas de rotina, né? Que eu gostaria de pedir pra vocês. Do tipo, tu vê, ela não faz nada pro meu filho. Ou ele não dá nada pra minha filha. Como vocês veem isso, gurias? Quem pode falar uma palhinha? Pode ser, Viviane? Bom, em geral, o que acontece nesses momentos, né? São pais super exigentes, em primeiro lugar. Né? Nunca aquele cônjuge para o seu filho, para sua filha, ele não está atendendo ao seu ideal e não ao ideal do seu filho, da sua filha. Em primeiro lugar, isso. Porque a gente não vai entrar aqui no mérito de que se aquele relacionamento é saudável. A gente não vai falar sobre isso. Mas a gente vai nós estamos falando aqui daquele pai que está julgando o relacionamento que o seu filho, a sua filha escolheu. Porque existe a regra básica de que, certo ou errado, os pais precisam entender que faz parte da vida que esse filho, inclusive, se frustre no relacionamento. Inclusive, se ele entrou na maior furada, se ele está, inclusive, repetindo o padrão que foi deles, bom, faz parte do processo de amadurecimento viver aquele relacionamento furado, para que ele entenda que ele não precisa viver aquilo que os pais viveram, para que ele passe por aquilo, para que ele possivelmente se liberte e vá para um próximo relacionamento e seja feliz. Mas ele precisa ser libertado por esses pais para poder viver isso, para poder sentir isso integralmente. Então,
entendemos qual é a situação. E, Rô, considerações finais para a noite de hoje. Muitos pais devem estar pensando que eu e a Vivian odiamos os nossos pais, né? E não, gente. Só que não. Não, nós amamos, honramos, mas a gente precisa ter consciência de que a vida da gente fica melhor quando a gente se torna desnecessário para os nossos pais e quando eles se tornam desnecessários para a gente também. O amor não diminui, o respeito, nada disso, mas é entender que quando nós vamos para a vida e construímos a nossa família, é o momento que a gente mostra para os nossos pais como eles fizeram um bom trabalho. Porque o filho que vai para o mundo é porque ele teve autorização para isso, ele tem autonomia para isso. E nós vamos, enquanto adultos, desagradar os nossos pais em vários momentos da vida. E tá tudo bem. Existe permissão para isso, porque tem filhos que não podem, porque a relação entre eles e os seus pais é repleta de obrigações. Tem que, se eu não for lá no domingo, vai ter uma guerra. Se eu não for levar os meus pais para a praia junto comigo no único momento que eu tenho com a minha esposa, vai ter guerra. Sabe? É tudo com muita obrigação, muito tem que. E quando tem que, existe muito tem que, não pode ser uma relação saudável e boa. Então é sobre olhar em que lugar tu tá nesse vínculo com teus pais, que lugar que tu tá ocupando, tu tá sendo pai dos teus pais, tu tá sendo filho. É sobre olhar para tua parceira ou para o teu parceiro e perceber que quando você volta lá atrás, você abandona o que tá aqui. E isso aqui é a tua responsabilidade. Essas pessoas aqui que você tá, filhos, marido, esposa, enfim, essas pessoas precisam muito de ti. E quando você abandona elas para ir lá atrás, você perde força, você não ajuda. A questão é, você não ajuda indo lá querer resolver o casamento do teu pai e da tua mãe. Porque aí você tá lá resolvendo o casamento do teu pai e da tua mãe, mas às vezes você separa aqui. Por quê? Porque você não cuidou aqui. Então é sobre entender o lugar de cada um nessa família e cuidar muito dessas interferências, né? Então, eu sempre indico que o casal pare, avalie, converse e comece aos pouquinhos a soltar, porque não é também um processo fácil e gostosinho e não é de uma hora para outra. É um processo que envolve autoconhecimento, amadurecimento e novas escolhas. Maravilha. Meninas, gostaria de agradecê-las. Olha, um papo que é especial, é bacana. Eu, como mãe, também, são pequenos ainda, mas a gente aprende muito ouvindo isso e também ou para pôr em prática na nossa vida, tanto como pais como filhos, né? Então, Vivian, muito obrigada. Gostaria de deixar um espaço para também que tu possa fazer as suas considerações finais. Então, é importante, assim, que entendamos que como que nós podemos ser gratos, então, aos nossos pais, porque às vezes os filhos têm esse compromisso de gratidão. E eu digo para os meus pacientes, é cuidando do filho deles. Como que tu cuida do filho, da filha da tua mãe? É tendo saúde, tendo sucesso, tendo amor, tendo prosperidade, porque é isso que a tua mãe te desejou. É assim que tu cuida da filha da tua mãe, é assim que eu cuido da filha que eu sou dos meus pais. Então é assim que nós somos gratos aos nossos pais pela vida que eles nos deram. Então é cuidando da nossa própria vida. Maravilha, muito bem colocado. Muito obrigada. Rô, obrigada mais uma vez. E agradecendo as meninas que estão aqui comigo, agradeço a você que está em casa, nos acompanhou, convido para que continuem na Conecta Mais e até amanhã às 7 horas da noite.